É um motivo de grande alegria estarmos aqui para mais uma vez fazer uso da bendita palavra do Senhor. Quero pedir a todos que abram as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 2. Nós estaremos lendo do versículo 9 até o versículo de número 10. Evangelho do nosso Senhor Jesus, capítulo 2, versículo 9 ao versículo de número 10. Enquanto vocês procuram, eu quero externar, irmãos, as minhas gratidões a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor, Ele nos concede de estarmos aqui para fazer uso da sua bendita e poderosa palavra. Agradecer a vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, juntamente com a sua esposa e toda a sua família. Que Deus continue abençoando. Agradecer a liderança deste trabalho abençoador do programa Louvor e Palavra, na pessoa do Diácono Góes. Agradecer a sua esposa, a irmã Aline. Agradecer ao nosso amigo Kennedy, que está ali nos bastidores. Enfim, a todos, irmãos, todos que compõem este ilustre trabalho. Que Deus possa vos abençoar. Aos cantores que nos sucederam, ao diácono Alfredo, que trouxe uma palavra de Deus, tá certo? Então, você que está com a sua Bíblia aberta no texto, eu peço que você não a feche, tá certo? Fique de Bíblia aberta. Isso é muito, muito, muito importante. Diz assim o texto: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aleluia. Glórias ao nome de Deus. Eu quero, nesta manhã, tematizar essa mensagem sobre a seguinte temática: existe ou ainda há um bom vinho ou um vinho novo? Glórias ao nome do Senhor. Queridos, nós lemos um texto bastante conhecido, lido, pregado, ensinado da palavra do Senhor. O capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, ele nos narrará uma das histórias mais lindas, contundentes e curiosas da Bíblia Sagrada. Nós entendemos que o escritor deste evangelho, o apóstolo do amor, João, que irá escrever este livro, ele era filho de Zebedeu. Quando jovem, fora chamado por Cristo para compor o grupo dos 12, dentre os quais fez parte do círculo mais próximo, junto com Pedro e Tiago. Não bastando essa questão de ser um dos discípulos mais próximos dentre os 12, a Bíblia, ela nos dirá, ou ela nos diz, que João era possivelmente o discípulo que tinha mais intimidade com Cristo, a ponto de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, conhecido como o discípulo amado, o apóstolo do amor. João, na sua velhice, pastoreou a igreja de Éfeso, já ancião, e é neste período
é nesta época a qual ele irá se dedicar na escritura e na propagação do quarto evangelho. Quando nós entendemos que João, ele é um dos escritores mais prolíficos do Novo Testamento, depois do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que João, fora o evangelho, escreveu ainda pelo menos mais 4 obras: 1ª, 2ª e 3ª João, e o Apocalipse, onde ele escreveu na ilha de Patmos, onde foi preso e exilado por ordem do imperador Domiciano. Quando João, ele resolve escrever este evangelho, segundo alguns historiadores, já havia pelo menos 20 anos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas estavam rodeando ou já tinham sido escritos. E é aqui que nós vamos entender a particularidade da escrita e da prerrogativa trazida por João ao escrever este evangelho. Sim, o evangelho segundo escreveu João, ele é considerado um evangelho mais teológico, voltado para a igreja, um evangelho universal que nos apresenta a Jesus não somente como homem, mas como o Filho de Deus. Quando nós entendemos que o propósito de Mateus foi escrever para os judeus, apresentando Jesus como Messias, o filho de Davi, expondo a sua genealogia a partir de Abraão. Marcos escreve para os romanos, apresentando Jesus como Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. Lucas para os gregos, apresentando Jesus como Salvador divino humano. João, ele irá nos apresentar um propósito bem distinto dos demais evangelhos, pois a ênfase de João não é a humanidade de Jesus, mas a sua divindade. Pois na época de João, tanto a história como a Bíblia, ela nos revelará que se levanta um ensino desastroso no século I sobre a igreja de Jesus, que era justamente o gnosticismo, baseado no dualismo platônico. O gnosticismo, ele acreditava na superioridade do espírito sobre a carne, enquanto o corpo ele é ruim, o espírito ele é bom. Portanto, os gnósticos, ou eles não acreditavam que Jesus tivesse um lado divino, ou eles não acreditavam que Jesus ele tivesse um lado humano. O gnosticismo, ele apresentava a Jesus como uma emanação de Deus. Segundo alguns historiadores, os gnósticos acreditavam que Jesus ele era apenas uma emanação de Deus, portanto, ele não encarnou. Ele não andou sobre nós como homem. Ele apenas parecia ser homem. Era uma visão, mas Jesus era uma emanação de Deus. E é aqui que João ele nos traz a prerrogativa do seu evangelho, possivelmente para combater esta seita, esta heresia, esta doutrina a qual estava destruindo a igreja de dentro para fora. É que João ele vai escrever o seu evangelho com o propósito de apresentar a Jesus como o Deus encarnado, habitando entre
os homens. João, ele irá retomar no capítulo 1, desde a eternidade passada, expondo a revelação do Verbo, o Logos, que no princípio estava com Deus, sendo Deus também pré-existente e criador de todas as coisas. Segundo João, Jesus não era uma emanação de Deus. Segundo João, Jesus não era um homem comum. Segundo João, a partir do capítulo de número 1, Jesus era o Verbo de Deus, a qual foi pré-existente e tinha toda a autoridade sobre todas as coisas. E eu quero liberar a primeira palavra profética nessa tarde, nesta manhã, e dizer que é por conta deste Verbo, é por conta deste Jesus, é por conta do Logos de Deus, que nós estamos aqui reunidos, você aí na sua casa, assistindo este programa, recebendo a palavra do Senhor. Você só está de pé por conta do Verbo. Então João, ele vai se preocupar em apresentar Jesus desta forma, um Jesus divino, um Jesus poderoso, o Verbo de Deus. Só que quando nós adentramos neste evangelho, nós vamos ver que existe algumas particularidades de João acerca da sua narrativa, porque João, ele vai nos colocar em foco alguns milagres. João, ele irá colocar em foco alguns sinais. E estes milagres, estes sinais que vão ser colocados em foco pelo apóstolo João, o apóstolo do amor, eles não são sinais comuns. Eles não são somente operações de milagres. Quando nós estudamos os termos usados nos outros evangelhos para milagre, e o termo usado por João, nós vamos entender que João, ele usa um termo estritamente particular, porque a palavra grega usado por milagre no evangelho de João, ela é justamente a palavra que dá ênfase a um sinal, a uma prova, a uma aprovação de alguma prerrogativa. Ou seja, toda vez que João, ele nos falará de sinais, ele nos estará falando e nos apresentando uma prova da divindade de Jesus. E é debaixo desta prerrogativa que eu gostaria de te dizer que o Deus que você serve, ele é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. A Bíblia diz que diante do nome de Jesus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E é por isso que hoje nós temos motivo de dar glória a Deus, porque nós servimos a um Cristo poderoso. Então, debaixo dessa prerrogativa de apresentação de um Cristo divino, de um Cristo poderoso, é que nós entramos na narrativa do capítulo de número 2, aonde encontraremos o texto nos falando acerca do primeiro sinal, do primeiro milagre feito por Jesus na cidade de Caná da Galileia. Escute, João, ele será o único evangelista a relatar a primeira fase do ministério de Jesus na Galileia. E o versículo de número 1 do capítulo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que depois de 3 dias, houve um casamento em Caná da Galileia.
achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Nós vamos entender que Caná era uma pequena vila que se localizava a 10 quilômetros de Nazaré e ficava na parte baixa da Galileia. Aqui Jesus havia sido convidado juntamente com sua mãe Maria para um casamento. Vale ressaltar que Jesus dará o início no seu ministério na região da Galileia, a qual era uma região não benquista pelos judeus, por conta da miscigenação. A Galileia era uma região onde os judeus que habitavam ali sofriam um certo preconceito. Normalmente abastecida pela pesca, as cidades e vales que estavam ali é o local escolhido por Cristo para dar início ao seu próspero ministério. Quando nós vamos estudar sobre esta localidade, a qual ficava na parte de cima de Israel, nós vamos ver, queridos, que o território galileu, ele foi influenciado por outras culturas. E ele tinha uma miscigenação muito grande, que era justamente a mistura de culturas, a mistura de povos. A Galileia era considerado como o caldeirão de culturas. A Galileia era considerada como uma região que era miscigenada. Então os judeus da Judeia, eles tinham um certo preconceito com quem provinha desta localidade. É por isso que no livro de Atos, no capítulo 2, quando a igreja é cheia do Espírito, as outras pessoas exclamam: não são estes aí Galileu? Isso fala-se da incapacidade que existia sobre esta região, por ser justamente uma região miscigenada. Mas é sobre esta região, a qual era uma região que servia de preconceito, de chacota, até o termo Galileu se tornou na época de Cristo algo pejorativo pelos outros judeus. É que Jesus, ele vai dar início ao seu ministério. Entenda, nós precisamos ter a consciência dessa verdade. Que verdade, Edson? O local que estamos, ele não limita o campo de operação do Deus a qual nós servimos. O local que habitamos, ele não tem poder para parar o Deus a qual eu e você servimos. Entenda, Caná era uma vila pequena. Há quem diga que todo começo é turbulento, mas vai ser aqui, nessa pequena localidade, que Jesus operará o primeiro sinal. Todo começo, ele é recheado de dificuldade. Entenda, dificilmente alguém vai dar crédito no início de alguma coisa, porque todo início ele é precursor de questionamento. Você já viu uma construção? Quando alguém está construindo uma casa, e esta casa ainda está na fase de construir o alicerce, para findar o firmamento da casa, normalmente é a época a qual na nossa mente se gera uma dúvida: será que vai dar certo? Será que o pedreiro ele vai conseguir fazer o projeto do arquiteto? Será que o arquiteto fez da forma correta? Todo começo ele é passivo de questionamento. E Jesus nos dá uma grande lição. É que o local não determina o campo de operação do Deus que nós servimos. Jesus ele começará a trabalhar numa pequena vila,
numa pequena localidade. Entenda, Deus é Deus de muito, mas também trabalha no pouco. Mateus capítulo 25, versículo de número 21, a Bíblia vai dizer: porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu irei te colocar. O teu Deus é o Deus que sabe trabalhar com muito, mas quando Ele tem que trabalhar com pouco, Ele também sabe trabalhar. Em 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 27 e 28, a Bíblia diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis, olha só, deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar aquelas que pensam ser alguma coisa. Oh, glória! Oh, aleluia! O Deus que você serve é o Deus que vai trabalhar no pouco que você tem. Você chegou na live e você está dizendo: pregador, mas o que eu tenho é pouco demais. Eu tenho pouca força, eu tenho pouca fé, eu tenho pouca ousadia, eu tenho pouco tempo. E Deus está dizendo: é no pouco que você tem que eu vou começar a trabalhar. E se prepare, eu vou pegar o pouco e vou multiplicar em muito. Oh, glória! Deus é Deus de muito, mas também sabe trabalhar no pouco. Se prepare, Deus vai começar a trabalhar em Caná. O que é que você quer dizer, pregador? Eu quero dizer que Jesus, Ele vai começar a trabalhar no teu lugar de dificuldade. Porque entenda, às vezes nós queremos limitar o campo de operação de Deus, irmãos. Porque o crente chega e a situação é tão adversa que ele diz: rapaz, eu vou pedir, eu vou clamar. Mas é um clamor, irmãos, que ele é um clamor sem ênfase. Porque no fundo dos nossos corações, a gente está dizendo: eu vou pedir, mas eu sei que Deus não vai responder. E quem lembra da passagem a qual Jesus ele anda sobre as águas, quando a Bíblia diz que os ventos eles açoitavam o barco, eles amedrontaram a ponto dos discípulos, que eram homens de mar, temerem. Mas a Bíblia diz que em meio ao temor, a Bíblia diz que em meio ao açoite, a Bíblia diz que em meio aos questionamentos da vida, enquanto os discípulos achavam que iam sucumbir à tempestade, Jesus chega soberano, andando sobre as águas, se apresenta diante dos discípulos e diz: não temas, sou eu. O termo sou eu aqui é o mesmo eu sou usado no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou: Senhor, o povo vai perguntar quem foi que me enviou. E Deus disse a Moisés: Moisés, diga para o meu povo que o eu sou te enviou. Jesus tem autoridade. Jesus é maior que o teu problema. Jesus é maior que a tua dificuldade. Jesus é maior que a adversidade que está sobre a tua vida. E nesta manhã Ele vem andando sobre as águas dizendo: não temas, eu sou. Eu sou. Oh, glória! Nós servimos a um Deus soberano, a um Deus que está acima dos nossos problemas. Glória a Jesus. Jesus, ele estava na festa, porém, não havia muita expectativa. Eu acho isso aqui interessante. Por quê? Ao longo dos evangelhos, você verá que Jesus, aonde ele anda, aonde ele vai, sempre há uma grande multidão nutrindo uma grande expectativa em Jesus. Só que no capítulo de número 2, não havia uma expectativa em Cristo por parte dos demais convidados da festa. Por quê? Jesus estava no início do seu ministério. Ainda era o início do primeiro ano do ministério de Jesus. E ninguém tinha ideia de quem Cristo era, fora a sua mãe e os discípulos que estavam com ele. E em muitas das vezes,
isso acontecerá sobre as nossas vidas, as pessoas não nos darão crédito, não acreditarão no nosso potencial. E você precisa trabalhar debaixo da incredulidade de quem está do seu lado. Porque há muitas pessoas que são motivadas por palavras da direita, por palavras da esquerda, por palavras da frente, por palavras de trás. Mas eu quero nesta manhã dizer que você precisa continuar motivado, mesmo quando essas palavras não vierem. Mesmo quando esses aconselhamentos não chegarem diante de você, aprenda a viver debaixo da fidelidade a Deus. Porque pode muita gente não acreditar na chamada de Deus na tua vida, no ministério que Deus tem sobre a tua vida, mas o Deus que te chamou nesta manhã está te dizendo através dessa live: não esmoreça, não tem mais, quem te chamou fui eu. E o Deus que chama, irmãos, ele se responsabiliza. É como Deus falou para Josué: por que está apático? Por que está batido, Josué? Se coloque de pé, fique de pé, não se prostre. Oh glória! Escute, Jesus está em um casamento. E eu falei que as demais pessoas desse casamento não tinham noção de quem Jesus era. Só que aqui é que começa a grande curiosidade do texto. Porque note que no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Eles não possuem mais vinho. Oh glória! Surge-se um problema na festa, o vinho acaba. Mas a Bíblia diz que Maria, por ser possivelmente alguém muito próximo aos noivos, ela estava por dentro do que acontecia nos bastidores. E ela nota que surge um problema. Escute isso, irmãos. Há coisas na nossa vida que só acontecem nos bastidores. Por fora, aparentemente, tudo está bem, tudo está da forma certa, da forma coesa. Mas quando nós olhamos para os bastidores, os problemas aparecem. Aparece um problema e Maria leva este problema a Jesus. A Bíblia diz que ela chega até Jesus e disse: eles não têm mais vinho, o vinho deles acabou. A resposta de Jesus no versículo 4, ela é curiosa, porque Jesus diz assim: mas Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, o que é que eu tenho contigo? A minha hora ainda não tem, a minha hora ainda não é chegada. Não chegou a minha hora. Entenda, irmãos? Maria vai depositar toda a sua fé em Jesus. E quando nós olhamos para a resposta de Cristo, ao primeiro olhar, ao analisar pela primeira vez o texto, parece que a resposta de Jesus, ela é contraditória ao pedido de Maria. Ela é desmotivadora. Imagine você levar um problema a Jesus, Jesus olhar para você e dizer: o que é que eu tenho contigo? Minha hora ainda não é chegada. Entenda, o problema era a falta de vinho. E o vinho, escute isso, guarde isso. O vinho, ele representa a alegria. O vinho da festa tinha acabado. Maria, ela vai fazer o quê? Ela vai identificar o problema e o leva até Jesus. Pois ela tinha fé que ele pudesse ter uma solução. E aqui nós vemos a relação, não a relação de mãe e filho, mas a relação de serva para com seu mestre. Maria coloca toda a sua esperança em Jesus. E ela recebe uma resposta inesperada: não é chegada ainda a minha hora. A resposta de Jesus, irmãos, não é contraditória ao pedido de Maria, mas a intenção que havia no coração dela. Porque Maria tinha noção de quem Jesus era. E todo judeu, ele esperava um Cristo poderoso, um Cristo vigente, um Messias que fosse libertar Israel do jugo de Roma.
Então, quando aquele problema nasce naquela festa, possivelmente Maria viu ali uma ocasião de Jesus se revelar como o Filho de Deus, o Messias prometido. É por isso que Jesus olha para ela e diz: mulher, ainda não é chegado o tempo da minha revelação. É apenas o começo da minha missão, Maria. Não é o final. Não é o período de concretização. Eu estou apenas dando início. E nós precisamos entender, irmãos, o tempo de Deus para nossas vidas. Entenda, o tempo de Deus, ele não é o seu tempo. E o seu tempo não é o tempo de Deus. Você consegue compreender isso? Só que Maria, ela não vai ser desestimulada pela afirmativa de Cristo. Por quê? Porque ela entende. E quando o crente entende a vontade do Deus que ele serve, ele não se revolta, irmãos. Ele não se revolta. Ele continua servindo. Olha o texto. Maria, ela persiste, ela obedece. Só que entenda, ela persiste na obediência, mas também ela persiste na fé. E o versículo de número 5 diz: então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ô irmão, mas Jesus não tinha dito que não era chegada a hora dele? E por que que Maria, ela ainda continua na prerrogativa de obedecer a Jesus, sendo que Jesus já tinha dado uma resposta? E ela chega para os servos e diz assim: olha, fazei tudo. Não é a metade, não é uma parte, é tudo quanto ele vos disser. E isso daqui fala da totalidade da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época em que muita gente está falando que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas entenda, a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nós precisamos, você precisa, eu preciso ter essa consciência que a Bíblia, ela é a palavra de Deus em toda a sua totalidade. Fazer tudo o que ele vos disser. O crente precisa estar em constante obediência com a palavra de Deus, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está dizendo para a sua vida nesta manhã: quer ser abençoado? Obedeça. Quer ser próspero? Obedeça. Quer que a bênção caia sobre a sua casa? Obedeça. Quer que o milagre repouse sobre a tua família? Continue obedecendo. O diabo tem tentado tirar a obediência de dentro da igreja, fazendo que os crentes venham desacreditar daquilo que Jesus proferiu. Mas no capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus disse: passarão os céus, passarão a terra, mas a minha palavra não vai passar. Continue obedecendo. Continue obedecendo a palavra de Deus. Oh glória! Nós precisamos entender que é debaixo, irmão, dessa obediência que o crente ele obtém vitória. É debaixo da obediência sobre a palavra de Deus. Oh aleluia! Oh glória! Entenda. Maria manda com que os servos obedeçam. A gente tem que obedecer, irmão. Tem que estar disposto a obedecer. E Jesus ele vai dar uma ordem no versículo de número 6. A Bíblia vai dizer que haviam ali o quê? 6 talhas de pedra. As talhas de pedra que eram usadas nos rituais da purificação. Segundo alguns historiadores, a pedra ela é menos impermeável do que o barro. E portanto, ela tinha a característica de não ajuntar sujeira por dentro.
Jesus, ele olha para aquelas talhas e ele manda com que os serventes, a qual Maria tinha designado para ir até ele e obedecessem aos seus mandamentos, enchessem aquelas talhas de água. Entenda, isso daqui é uma particularidade especial, porque estavam vazias. Jesus manda que os servos, ele enche essas talhas que estavam vazias. E eu falei que o vinho, ele representa o quê? Ele representa a alegria. E a festa precisava de vinho. Mas curiosamente, Jesus ele vai trabalhar na contramão da lógica. E ele manda com que os serventes eles encham as talhas de água. E água é uma representatividade da presença de Deus. Jesus poderia encher as talhas de outra coisa, mas aqui é que Cristo nos traz uma lição. Transformar a água em vinho nos mostra o propósito do novo concerto. Israel era como aquelas talhas, irmãos. Como assim, pregador? As talhas, irmãos, elas estavam vazias, mas ela tinha um propósito, que era justamente ser usada nos rituais da purificação. Mas o texto vai nos dizer que as talhas elas eram vazias. E Israel era como essas talhas. Como assim? Tinha estrutura. A estrutura de Israel, ela estava montada. Porém, quando se olhava para dentro da estrutura, a estrutura estava vazia. E aqui está a grande lição do texto. Jesus queria encher as talhas de presença. E não me tenha por afrontoso, mas tem crente no século 21, tem crente que está nessa live, que está como essas talhas. Você tem estrutura, mas está vazio de Deus. Da cova da Gassoriundarai. Você tem estrutura, tem o terno, tem a gravata, tem a Bíblia, tem a credencial, mas quando se olha para dentro está vazio. Faz muito tempo que você não fala em mistério. Faz muito tempo que você não é tocado pelo Espírito. E Deus está dizendo nesta manhã: eu quero te encher da mesma forma que eu enchi as talhas. A água representa o Espírito de Deus, mas entenda, a festa não precisava de água, a festa precisava de vinho. Vinho representa alegria. O que é que a Bíblia está me dizendo, pregador? A Bíblia está nos afirmando que mais importante é sermos cheios da presença de Deus, porque tem crente que está alegre, mas está vazio. Agora o crente que está cheio de Deus, ele estará alegre o tempo todo. Irmão, você acredita que Jesus, ele quer colocar essa alegria dentro de você hoje? Meu nobre internauta, você que me escuta, quem sabe você ainda não é crente, quem sabe você ainda não aceitou Jesus. Eu uso o ainda porque nessa manhã Jesus vai entrar na tua casa. E Deus está dizendo: eu quero encher você da minha presença. Deus quer fazer como fez com as talhas, encher você até a boca. Entenda, hoje você desfruta de uma alegria passageira, mas a alegria propagada pelo Evangelho, ela é eterna e perfeita. E Jesus vai fazer o que, irmãos? Ele vai encher as talhas de água. A festa precisava de vinho. Jesus, ele enche as talhas de água, por conta que água representa a presença. E é a presença de Deus que nos traz uma alegria plena e perpétua. Aquelas talhas cabiam pelo menos 100 litros de água em cada. Mas quando nós vamos ver o texto, é engraçado que o vinho se acabou. E o meu tempo já está indo, eu tenho mais 5 minutos. E nesses 5 minutos eu quero concluir. As talhas, elas cabiam possivelmente 100 litros de água. Só que entenda, haviam odres que tinham sido usados na festa. Por que Jesus não pegou os odres? O primeiro motivo,
para Jesus não ter usado os odres, era porque os odres, eles misturariam o resto do vinho que havia acabado com o vinho que Jesus queria produzir agora. E o vinho que Jesus iria produzir, ele era um vinho sem miscigenação, ele era um vinho sem mistura. Olha o que Deus está dizendo para você. Ele não te divide com ninguém. Ele não aceita nenhum tipo de mistura. O segundo motivo é que os odres velhos não servem. Por quê? Quando se coloca vinho em odre velho, o odre ele arrebenta e o vinho é perdido. Ele não tem capacidade de reter. E o terceiro era que o vinho que Jesus iria produzir, ele era produzido em uma quantidade maior do que os odres poderiam suportar. E Deus não dá um peso maior do que aquilo que eu e você aguentamos. É por isso que ele usa as talhas, pela capacidade. É por isso que ele usa as talhas, pela a sua impermeabilidade, pela sua limpeza, pureza. Mas entenda, ele também vai usar as talhas, porque as talhas estavam vazias. Irmão, se eu encher esse copo de água e tentar botar mais água aqui dentro, vai esborrar. E o propósito de Deus não é esse. Deus quer te encher, mas para você ser cheio de Deus, você precisa primeiro se esvaziar. E a Bíblia diz que agora, este vinho, ele é levado ao mestre-sala. E o mestre-sala se impressiona, porque ele diz assim: nessa festa foi feito diferente. Aonde eu vou, se serve primeiro o vinho de pior qualidade, para depois, se serve primeiro o vinho de boa qualidade, para depois se servir o vinho de pior qualidade. Mas aqui fez-se diferente. Guardaste o bom vinho até agora. Só que entenda, o noivo não sabia, irmãos, que o vinho tinha acabado. Só quem tinha noção era Maria, mãe de Jesus, e os serventes. É o que o texto diz. O camarada não tinha noção que o vinho tinha acabado. E o mestre-sala disse: olha, tu guardou o bom vinho até agora, rapaz. Tu deixou o bom vinho até agora. E a história e os historiadores vão dizer que esse bom vinho, ele era caracterizado pela característica de que você podia beber ele em grandes quantidades e ele não causaria dano. E nós sabemos que quando bebemos uma bebida alcoólica, que no caso seria o vinho fermentado com teor alcoólico maior, este vinho ele acaba enfermando ou deixando a pessoa enferma com mal-estar. Mas o vinho produzido por Jesus, ele não causava mal-estar, e a pessoa poderia beber ele em grandes quantidades que ele não ofendia. Derega soriondarai. Eu quero liberar uma palavra profética para você. O mundo tem te iludido. O mundo tem, muitas das vezes, tentado fazer com que você pense que a alegria do mundo ela é perpétua, mas não é. O vinho do mundo, com o tempo, ele vai te ofender. Mas Jesus, nessa manhã, ele está te oferecendo uma alegria verdadeira. E é a alegria do Evangelho. É a alegria do Evangelho. Jesus quer promover dentro de você essa verdadeira alegria, esse bom vinho. E eu irei fazer um clamor, já estou encerrando, tá certo? Mas nessa manhã eu quero soltar aqui o convite e quero saber aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu falei que o bom vinho ele se caracteriza porque nós podemos beber ele em grandes quantidades que não ofende. Jesus quer promulgar essa alegria na tua vida, uma alegria verdadeira. Eu sei a angústia que você está sentindo. Parece que está tudo bem, mas no final está tudo errado. E nesta manhã, eu quero anunciar Jesus como a solução. Se você quer aceitar a Jesus, se você quer entregar a sua vida a Cristo, coloque aqui eu aceito, coloque aqui eu quero, e nós estaremos orando por você. Mas nessa manhã eu quero fazer um clamor pelas vidas que estão aqui. Eu quero fazer um clamor pela tua história, pela tua vida. Glória a Jesus.
Então vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar. Tá certo? E se você quiser aceitar Jesus, continue colocando aqui: eu quero, eu aceito, e nós oramos, e nós iremos orar por você. Vamos clamar: Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa tarde ou nesta manhã, Jesus, eu já preguei a Tua palavra. E nesta manhã, Senhor, eu quero orar por cada telespectador desta live, que estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua bendita, santa e poderosa palavra. Jesus, vem sobre a vida dela, vem sobre a vida dele. Meu Pai, adentra no lar, Senhor. Adentra, Senhor, na casa, Senhor, no emprego. Quem sabe essa pessoa, meu Pai, ela está amargurada, está angustiada, está depressiva, precisando, meu Pai, que o Senhor intervenha. E nesta manhã, Senhor, nós estamos propagando intervenção da Tua parte. Nós estamos promulgando cura, nós estamos promulgando milagre, nós estamos promulgando a bênção, nós estamos promulgando, Senhor, a bênção e salvação sobre os lares que estão nos acompanhando através dessa live. Pai, adentra agora no lar, adentra agora dentro de casa, cura, Espírito de Deus, sobrevém sobre a vida dessas pessoas que estão precisando, meu Pai, de um renovo e de uma solução, e o Senhor é a solução nessa manhã. Eu também te oro, Senhor, para que o Senhor sobrevenha sobre as vidas que ainda não são evangélicas, e para que o Senhor continue salvando, e para que o Senhor continue transformando através da pregação da Tua palavra. É por essas pessoas que nós te clamamos e nós te oramos nessa manhã, e queremos agradecer no nome